Eu estou falando com vocês aqui nessa segunda-feira, dia 20 de março. São quase 5 horas da tarde. Tempo fechado em Porto Alegre. Chove, vem sol. Começou outono, hein, pessoal? Hoje começou outono. Mas a temperatura de manhã, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, abriu como se fosse um verão, né? Agora não. Em alguns municípios da Serra, eu fiquei sabendo ainda há pouco, chegou a fazer frio no meio desta tarde, em pleno primeiro dia de outono. Claro que não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu vou falar de novo sobre a CPMI do 8 de janeiro. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 do 1. Há pouco eu recebi alguns recados de leitores dizendo o seguinte: olha, Políbio, tem um abaixo-assinado rolando na internet aí para se conseguir apoio para a CPMI do dia 8 de janeiro. Fui lá, dei uma olhada. Realmente, olha, às 3 horas da tarde, quando eu recebi esse recado, fui lá dar uma olhada, eu assinei, né? Tá lá o meu nome também. E tinha assim 42 mil. Uma hora depois, há uma hora atrás, portanto, já tinha 60 mil. Os organizadores querem chegar a 200 mil hoje. Eu acho que vai passar dos 200 mil. Nessa velocidade vai passar 200 mil. A meta é pelo menos 1 milhão. Né? E acho que vai passar de 1 milhão também. É importante porque, como as pessoas não estão podendo se manifestar publicamente nas ruas, né? Vale as redes sociais, vale sim. 1 milhão de assinaturas é como se 1 milhão de pessoas fosse para as ruas, né? Não é muito fácil conseguir isso, não. Mas, enfim, esse é um abaixo-assinado que está rolando. Se você quiser assinar, dá uma olhadinha ali no meu blog polibiobraga.com.br, procure a nota a respeito disso ali, dá uma clicada no link que tem ali, é só preenche 2, 3 dados ali e já está feita a assinatura, né? Eles também pedem uma colaboração em dinheiro ali, caso queira multiplicar aquilo pela internet. Eu não dei e não recomendo que você faça isso também. Né? Basta assinar. Bom, senhores, essa é uma informação importante hoje a respeito dessa CPMI, né? Mas eu também quero fazer um comentário a respeito de uma certa confusão que está sendo criada de novo pela mídia tradicional e alguns aliados até da internet a respeito da diferença entre uma CPI e uma CPMI. Já falei aqui com vocês várias vezes, mas vou repetir de novo. Por que está sendo feita essa confusão hoje, que eu acho que é até proposital? É porque a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, né? Porque uma comissão parlamentar de inquérito ela tem que ser feita por apenas uma das duas casas do Congresso, ou por uma Assembleia Legislativa, ou por uma Câmara de Vereadores. Isso é uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Além dessa característica, a CPI normalmente existe em vários pedidos, tem que ficar numa lista lá. E depende da boa vontade do chefe do Poder Legislativo, ali, no caso do presidente da Câmara, do presidente da Assembleia, do presidente do Senado, do presidente da Câmara de Vereadores, né? Muitas vezes ele senta em cima, de acordo com as suas conveniências, aí não toca isso adiante, né? Então essa é uma característica das comissões parlamentares de inquérito. Uma casa só e depende da boa vontade dos presidentes dessas casas. Enquanto que a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela é uma CPI que reúne as duas casas. Por isso que a CPMI só pode ser do Congresso Nacional, Senado e Câmara juntos. E não depende da boa vontade do presidente da Câmara ou do presidente do Senado. Pelo regimento interno é de instalação automática. O presidente do Congresso, no caso hoje é o Rodrigo Pacheco, ele não tem o que fazer. No dia que ele reunir o Congresso, ele vai ter que ler lá a proposta e instalar. Pedir para os partidos, as bancadas indicarem os seus representantes e tem que tocar. Isso é automático, né? Essa é a grande diferença. Mas então qual é a confusão que estabeleceram hoje? É o seguinte, publicaram a notícia bem uma manchete, assim, porque muita gente faz confusão, né? Tá dizendo, implodiu a CPI do 8 de janeiro. Implodiu mesmo. Mas não a CPMI, né? Implodiu a CPI, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado,
Não é a CPMI do Senado e da Câmara, não. A CPI do Senado, proposta pela senadora Sônia Tronic, já no ano passado, né? E ela tinha 44 assinaturas, quase todos chapas brancas, né? É claro que, bom, eu até achei o seguinte, bom, o governo vai tocar essa CPI, chapa branca aí, para se contrapor à CPMI da oposição. Mas, para surpresa minha, o governo lulopetista e os seus aliados do eixo do mal não querem correr risco nenhum, né? Não querem correr risco nenhum. E mandaram ali 29 dos senadores que assinaram, mandou cai fora dessa CPI. Nós não queremos nem a favor, não tem nada. De repente desvia isso aí, vão acabar descobrindo que não deve, vai dar problema, né? Então foi isso que aconteceu hoje. Então não tinha número suficiente de assinatura, a Sônia Tronic teve que botar a viola no saco, né? Não vai ter CPI. Né? Retirar, não querem saber de CPI. E a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Essa tem a assinatura de 192 deputados federais e 33 senadores. Tinha na última tabulação que eu fiz. Número mais do que suficiente para se instalar. Do que depende, então? Ontem, inclusive, eu participei de uma live com o deputado federal Zucco, tenente-coronel Zucco, e ele estava na esperança de que amanhã houvesse uma reunião, amanhã, terça-feira, dia 21 de março, do Congresso Nacional para que o Rodrigo Pacheco instalasse essa CPMI. Ele está sendo muito pressionado pelos dois lados. Ele está do lado de lá, né? Mas também é o presidente do Senado e do Congresso, também não pode fazer o que bem entender, né? Tem algumas regras tem que seguir. Se não seguir as suas regras, como me disse o próprio senador Reis, por exemplo, que é a favor da CPMI, o que ele me disse? Diz, olha, se ele tentar segurar isso indefinidamente, ele não reúne mais o Congresso. Porque se ele reunir o Congresso, nós vamos para cima dele e não vota mais nada no Senado enquanto ele não colocar em andamento essa CPMI. Opa, a coisa então tá nesse pé aí. Depende então do quê? Depende de que o Congresso se reúne mais hora, menos hora. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso e é também presidente do Senado, ele vai ter que reunir as duas casas, né? Tem pautas a serem cumpridas aí de propostas, projetos, matérias de interesse do próprio governo que precisam ser votadas, né? Então será o momento em que ele terá que... É a hora da verdade. E essa hora da verdade está se aproximando muito, né? O tenente-coronel Zucco disse que ia procurar o senador Pacheco amanhã para dar uma prensa nele. Ele está levando prensa todos os dias. De senadores, então, ele está ouvindo as maiores barbaridades. Eu tenho publicado vídeos sensacionais no meu blog, polibebraga.com.br. Então, a situação está nesse pé. CPI, não confundam com CPMI. A CPI da Sônia Tronic foi para o saco. Ficou sem as assinaturas suficientes porque o governo mandou o seu pessoal tirar as assinaturas. Que a maioria do pessoal ali era do governo mesmo. Agora, a CPMI, o governo já tentou de tudo para tirar. Já conseguiu tirar 4 assinaturas, mas não consegue tirar mais nenhuma. Já ofereceu cargo, já ofereceu pagamento de emendas parlamentares. Não tem mais muito o que. Agora são chicanas. Né? São chicanas ali, regimentais, mas todas têm um limite. Todas elas têm um limite, né, senhores? Bom, e a CPMI? Olha, eu vou repetir aqui o seguinte, já vou repetir, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte, eu coloquei um vídeo do presidente Bolsonaro, que ele gravou lá em Orlando, um pronunciamento que ele fez. Aliás, ele ficou falando pelo telefone no final de semana numa reunião do PL de Niterói. E o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, colocou o vídeo que estava no celular, perto do alto-falante ali, do microfone, e todo mundo ouviu. O Bolsonaro, isso foi no sábado, sexta-feira, sábado, e o Bolsonaro dizia, olha, tem que apoiar a CPMI. Eu peço a vocês que apoiem a CPMI, disse o Bolsonaro, né? Olha, como é que você pode apoiar? Manifestando-se, por exemplo, através desse abaixo-assinado, que eu já falei aqui para vocês. Vou lá no meu blog, polibebraga.com.br, e procure uma nota a respeito de abaixo-assinado e bota ali apoio. Precisam pegar 1 milhão de assinaturas aí rapidamente, né? Essa é uma forma de apoio. Outra é mandar
mensagem de WhatsApp, de Telegram, e-mails, telefonemas para esses senadores e deputados que ainda não assinaram o pedido da CPMI, né? Bom, por que o governo e os seus aliados do eixo do mal não querem essa CPMI? Ora, porque é claro que o que quer dizer CPMI do 8 de janeiro? É investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas com ênfase no dia 9 de janeiro e a prisão ali de 1.400 pessoas diante do QG do comando militar do Planalto. Investigar o que aconteceu ali, como é que essas invasões e depredações se deram aí? Aquilo ali foi uma armadilha? Foi uma arapuca armada com o consentimento das principais autoridades da República que se instalaram depois do dia 1º de janeiro? Do eixo do mal? Com a com a cumplicidade da imprensa tradicional? Do eixo do mal? Houve isso? Muita gente vai ter que ser ouvida ali, né? E não apenas como tenta o ministro Alexandre de Moraes ouvir um lado só, né? Não, nós vamos prende o ex-ministro da Justiça, secretário da Justiça do Distrito Federal, afasta o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prende, arrebenta pessoal que estava em manifestações, prende o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ops! E como é que fica o caso do ministro da Justiça, que, segundo denúncias do senador Marcos Doval, sabia de tudo e não fez nada, fez pouco? Como é que fica o chefe do GSI já no governo do Lula agora, que desmobilizou o próprio batalhão de guardas presidencial? Como é que fica essa gente toda? Como é que ficam aqueles agentes do legislativo que deixaram as pessoas entrarem lá para dentro, que acompanharam aquelas pessoas segundo vídeos que estão aí? Como é que ficam esses vídeos que estão sendo surrupiados ao conhecimento da opinião pública por parte do Palácio do Planalto e do próprio Congresso e do Supremo? Como é que fica isso aí? Essas coisas... Opa! Senhores, como é que ficam essas prisões arbitrárias? Como é que é essa história de que a Polícia Militar do Distrito Federal, mais contingentes do Comando Militar do Planalto, prenderam aquelas pessoas, enganando-as ali diante do QG? Como é que fica isso aí? Como é que ficam todas as prisões arbitrárias que ocorreram e que continuam até hoje? Como é que fica tudo isso aí? Isso... Alguém está tentando desvendar isso? Aliás, tem uma CPI, essa sim, CPI, no âmbito da Câmara Distrital de Brasília, que está desvendando muita coisa disso aí, viu? A mídia não está divulgando nada, nada. Eu mesmo não tenho conhecimento quase de nada, a não ser um outro pronunciamento ali que são incisivos e reveladores, né? Então, primeiro isso aí, essa CPI vai mostrar. E os antecedentes? Isso aconteceu tudo isso por acaso? Foi uma geração espontânea? Se foi uma arapuca e uma armadilha, foi a primeira? Ou foi a segunda de uma arapuca e uma armadilha preparada muito antes, ainda de maiores proporções, ainda sob a qual nós estamos sendo tutelados? Olha, tem muita água para tirar debaixo desse poço aí, senhores, né? O pavor não é só do governo lulopetista, do Lula e dos seus asseclas, não. É de muita gente aí, de todos os poderes, né? De todo o eixo do mal também. Leia-se imprensa, inclusive tradicional nisso aí. Senhores, o receio de todos eles, claro, é que isso acabe do jeito que acabou a CPI dos Correios, aí, que resultou no julgamento do Mensalão e que por pouco não derrubou o governo do Lula ali, mas resultou na prisão dos maiores dignitários da época do PT e de ministros do próprio governo lulopetista. Pode acabar desse jeito, essa CPMI do 8 de janeiro. É por isso que estão tão preocupados. E é por isso que também não querem saber dessa CPI, agora sim, CPI na Câmara, do deputado Tenente Coronel Zucco sobre o MST. Então hoje já, senhores, eu repito aqui o que já disse várias vezes para vocês. Nós temos uma oposição parlamentar, coisa que não tínhamos na legislatura passada. Tínhamos um bom governo, mas estava sendo a todo momento emparedado pelo próprio legislativo.
e pelo Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário. Agora nós temos uma oposição parlamentar aguerrida, destemida, na Câmara e no Senado, né? E diante dessa impossibilidade das pessoas irem para as ruas se manifestarem, esse aí é um canal de protestos que devem e podem ser utilizados aí, né? Basta que continuem tendo o apoio que aparentemente estão tendo aí por parte da maioria da população brasileira. É isso aí, senhores.